E neta de artesãs, Samela Sateré Maué tem 24 anos. Com a pandemia da Covid-19, ela e outras mulheres indígenas da associação dessa etnia trocaram a confecção do artesanato vendido no Brasil e no exterior pela de máscaras. Como muitos jovens no planeta, Samela sonha em proteger o meio ambiente para garantir um futuro melhor para todos e aposta na educação. Estuda biologia na Universidade do Estado do Amazonas. Ter esse conhecimento sobre a natureza, sobre as relações ecológicas, de como funcionam, alinhados à minha cultura, à minha identidade, pode ser muito importante para ajudar na preservação do meio ambiente. No Repórter Eco de hoje, conheça a Samela Sateré Maué, a jovem líder defensora dos povos indígenas e da natureza do Brasil. E você vai ver também o Programa de Conservação do Tatu Canastra trabalha há 10 anos pela preservação do maior tatu do mundo. E cientistas alertam, as queimadas na Amazônia podem afetar o fenômeno dos rios voadores, que leva a chuva para as regiões sul, sudeste e centro-oeste do país. O tatu canastra é a maior de todas as espécies de tatu existentes no mundo. Mas apesar do tamanho, das escamas e da carapaça, é um animal muito frágil. No Brasil, ele é ameaçado pelos desmatamentos, pela caça ilegal e pelos atropelamentos nas estradas. Há 10 anos, o Programa de Conservação do Tatu Canastra tenta salvar a espécie da extinção. É um mistério, um animal enorme que quase ninguém vê. Por que isso? Porque, na verdade, o tatu canastra, naturalmente, ele ocorre em uma densidade muito baixa. Naturalmente, mesmo sem ações antrópicas, o animal tem uma densidade baixa. No Pantanal, essa densidade é quase a mesma que uma onça pintada, uns 7 indivíduos por quilômetro quadrado. Isso é a densidade mais alta registrada, né? O tatu canastra deixa marcas, grandes tocas, da casa para os próprios filhotes e vai além. Muitas outras espécies usam a toca do tatu canastra. Nós registramos até hoje mais de 70 espécies no Pantanal que usam o buraco do tatu canastra. O tamanduá-mirim já andou passeando por ali, a jaguatirica também. Muitas espécies usam como refúgio contra temperaturas extremas, mas animais usam como refúgio contra predadores, um lugar para descansar. Quando o tatu canastra entra, ele quebra raízes, tem um monte de invertebrados, insetos que estão dentro da toca, então tem animais, especialmente roedores, que entram para comer as raízes, se alimentar dos insetos. Por isso a gente chama ele de engenheiro do ecossistema, porque ele modifica o ambiente para as outras espécies. Arnaud Debier é francês, mora no Brasil há 18 anos. Dedicou os últimos 10 ao Programa de Conservação do Tatu Canastra. É um animal extremamente raro, então demorou para ter as primeiras fotos. Mas eu lembro, quando vi essa primeira foto, eu fiquei assim, absolutamente chocado. Eu não acreditava que um bicho tão incrível existia e que estava, na verdade, embaixo dos nossos pés, estava aí no Pantanal, e que eu, depois de 8 anos trabalhando quase todos os dias no Pantanal, eu nunca tinha visto esse animal. Então eu mudei totalmente minha vida para me dedicar então à conservação desse animal. Uma grande espécie se espalha por uma grande área. O tatu canastra é originalmente encontrado desde o leste dos Andes, o norte da Argentina, até Venezuela e Guiana Francesa. É característico do Cerrado, mas no Brasil também dá as caras no Pantanal, Amazônia e em fragmentos centrais da Mata Atlântica. O desmatamento, a perda da vegetação nativa, é uma das ameaças à sobrevivência da espécie, assim como a caça e os atropelamentos nas rodovias. Nos últimos anos, a gente registrou mais de 10 tatus atropelados nas nossas rodovias.
infelizmente, como uma espécie noturna, quando ele atravessa a rodovia, ele acaba sendo vítima de colisões com veículos. Protegido por uma dura carapaça está um animal que pesa mais de 50 quilos, tem 1,5 metro de comprimento e uma fragilidade sem fim. Quem vê o tatu canastra pela primeira vez sempre imagina ver, ou tem a impressão de estar na presença de uma espécie antiga, de um dinossauro, né? Parece uma espécie que pode resistir a qualquer coisa. Na verdade, é uma espécie extremamente frágil e uma espécie que pode desaparecer, uma espécie que pode se extinguir no local sem ninguém perceber. É muito triste, né, ver que essa espécie tão importante pode sumir tão facilmente. Agora, as notícias da área socioambiental que tiveram destaque nesta semana. O Brasil tem 3.300 espécies de animais e plantas ameaçadas. A Mata Atlântica é a mais afetada, com 1.989. O Cerrado e a Caatinga vêm em seguida, em espécies ameaçadas. É o que mostra estudo publicado pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. As análises foram realizadas em 2014 e são os dados mais recentes. A lista oficial do governo, que deveria sair em 2019, ainda não ficou pronta. O Amazonas registra mais de 16 mil focos de queimadas em 2020. O estado superou o recorde anterior de 2005, que teve 15.644 casos. A Amazônia é o bioma mais afetado pelos focos de incêndio no país. Os dados são do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Embaixadores de 10 países, a maioria da Europa, participam de viagem oficial de 3 dias à floresta amazônica, a convite do vice-presidente. Sem citar os dados oficiais das queimadas, Hamilton Mourão disse que o objetivo é mostrar à comunidade internacional que o Brasil não tem o que esconder. Os ministros do Meio Ambiente Ricardo Salles e da Agricultura Tereza Cristina integraram a comitiva. A visita incluiu 3 localidades no Amazonas, a capital Manaus, Iranduba e São Gabriel da Cachoeira, município mais indígena do estado. O governo quer convencer os diplomatas que está agindo no combate aos desmatamentos, queimadas e invasões de terras públicas. A ONG Greenpeace enviou um roteiro alternativo para os embaixadores em áreas mais vulneráveis, com graves danos ambientais, como o Parque Nacional e a Floresta do Jamanchim, no sul do Amazonas. Em mais uma mudança no IBAMA, Salles exonerou o coordenador de fiscalização ambiental do Instituto, Walter Mendes Magalhães Júnior. A tragédia de Mariana, em Minas Gerais, completa 5 anos. A barragem da Samarco, que pertence à Vale, e a BHP Billiton, rompeu-se em 5 de novembro de 2015, provocando a morte de 19 pessoas. Além de destruir casas, o mar de lama acabou com a vida no Rio Doce e chegou até o oceano, no Espírito Santo. Até agora, os responsáveis pela maior tragédia ambiental do Brasil não foram julgados e as comunidades destruídas não foram recuperadas. Está aberta a última etapa de votação do Prêmio Especialistas 2020. A apresentadora do programa Repórter Eco, Márcia Bongiovanni, concorre ao destaque da categoria Sustentabilidade. A votação segue online até o dia 8 de novembro. Ainda dá tempo de participar. É só entrar no site premioespecialistas.com.br. A equipe do Repórter Eco agradece. E você acompanha daqui a pouco aqui no Repórter Eco.
Cientistas alertam para o impacto das queimadas na Amazônia no fenômeno dos rios voadores, que leva a chuva para o sul, sudeste e centro-oeste do Brasil. As chuvas no sul, sudeste e centro-oeste do Brasil dependem muito da Amazônia preservada. Lá fica a grande cabeceira dos rios voadores, fenômeno natural que leva umidade para estas regiões. Os cientistas alertam que as queimadas em 2020, na maior floresta tropical do mundo, podem ter consequências irreversíveis. Outback na Austrália, Kalahari na África e Atacama no Chile. O que estes desertos têm em comum além do clima árido? Um olhar mais atento ao mapa mundi nos revela que todos eles estão numa mesma faixa de latitude. Então, o que há de diferente na área entre a Cordilheira dos Andes e o Oceano Atlântico, onde ficam as regiões centro-oeste, sudeste e sul do Brasil? Aqui, nessa região de São Paulo, deveria ser um deserto, porque é na mesma latitude de outros desertos. Não é. Por que não é? Por conta da Amazônia, que produz os rios voadores, e da Cordilheira dos Andes. Antônio Nobre, pesquisador do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, é um estudioso do fenômeno natural conhecido como rios voadores. A metáfora traduz a existência de rios de vapor d'água invisíveis que cortam os céus do Brasil, fazendo chover em várias regiões. Tudo começa com os ventos alísios que trazem umidade do oceano até a floresta amazônica, a grande cabeceira dos rios voadores. Choveu na floresta, essa água escorre por dentro da floresta, chega no solo infiltrada e vai alimentar o aquífero embaixo da Amazônia, que é um dos maiores aquíferos, é maior do que o aquífero Guarani, é um dos maiores aquíferos da Terra. E as árvores que têm raízes profundas, em alguns casos mais de 20 metros de profundidade, elas têm acesso a esse aquífero. Quando não está chovendo, elas estão transpirando continuamente, tá? E elas vão fazer essa transpiração e forma-se um ciclo. Isso vai sendo feito paulatinamente e progressivamente para dentro do continente, até chegar nos Andes. Ao bater na Cordilheira dos Andes, os rios voadores fazem a curva e seguem na direção sul do país. De 70% a 90% das chuvas nessa região toda do centro-sul da América do Sul vem da Amazônia. Para dar uma ideia da dimensão deste fenômeno natural, uma árvore grande, frondosa, com 20 metros de copa, tem capacidade de bombear do subsolo e transpirar, lançar na atmosfera mais de 1.000 litros de água por dia. Segundo os cientistas, se a gente ampliar este cálculo para toda a floresta amazônica, que tem cerca de 400 bilhões de árvores de vários tamanhos, o volume chega a 20 trilhões de litros de água diariamente. É difícil entender esta quantidade, tanto que alguns pesquisadores buscaram comparações didáticas para reforçar a importância dos rios voadores. Eu fiz um cálculo pensando no número de domicílios, segundo os dados do IBGE, do censo, que são 55 milhões de domicílios no Brasil, e eu fiz uma projeção que cada domicílio pudesse ter uma caixa d'água de 1.000 litros. Esse volume de água que sai das árvores na Amazônia seria suficiente para encher todas as caixas d'água de todos os domicílios do Brasil 300 vezes por dia. Antônio Nobre também trabalhou no INPA, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, e conhece de perto a dinâmica da floresta que está sendo consumida pelo desmatamento e pelas queimadas. A região oeste da Amazônia está bem preservada ainda, né? Já começa a ser atacada, mas está bem preservada. A região leste está detonada. Tem áreas lá que não sobrou nem 10% da vegetação original.
E isso a gente está vendo nos dados climáticos. Está mudando o clima. Por exemplo, na região que a gente chama do arco do desmatamento, do arco do fogo, você tem nessa região, todo ano, a estação seca fica maior. Tá? A chuva vem mais tarde. Antes começava lá, antes de ter vamos falar assim, 40 anos atrás, em setembro já estava chovendo. Hoje, às vezes entra novembro e ainda não começou a chover. Chuva cada vez mais tardia e fumaça em excesso. Em 2020, os incêndios descontrolados na Amazônia podem diminuir a capacidade da floresta de gerar a evapotranspiração. Prejudicam a formação de nuvens que alimentam os rios voadores, alerta o coordenador do MAP Biomas, Tasso Azevedo. Esse corredor que produz, que transporta a umidade que vem da Amazônia, evapotranspirado pelas árvores, faz uma curva no Acre e desce para a região do Pantanal, do centro-oeste brasileiro e do sudeste, ele é bastante prejudicado pelo desmatamento. Então existe uma correlação entre o desmatamento e a área já desmatada na Amazônia e o enfraquecimento desse processo que traz a umidade e a chuva para o sul e sudeste do Brasil. Com uma redução da cobertura florestal na Amazônia entre 20% e 25%, talvez um pouquinho mais, nós podemos chegar a uma situação em que a máquina geradora de umidade, chuva, ela se rompe e isso seria um ponto de não retorno em que a região vai secando, secando, secando. Quanto mais seco, mais susceptível a fogo, e quanto mais susceptível a fogo, menos umidade, e a gente entra num ciclo que poderia causar o que a gente se chama a savanização da floresta, ou uma floresta mais seca, muito diferente das condições atuais. A destruição da floresta ocorre todo ano e ocorre há 50 anos. Mas essa destruição vai chegar a um ponto que ela vai passar o limiar, a partir do qual a gente vai perder a floresta amazônica e vamos perder o sistema hidrológico da América do Sul. E veja a seguir aqui no Repórter Eco. Conheça Samela Sateré Maué, uma jovem líder indígena que viaja pela Amazônia para ajudar os povos da floresta ameaçados pelo novo coronavírus. Uma liderança jovem em defesa dos povos da floresta. Samela Sateré Maué, de 24 anos, se destacou durante a pandemia por levar informação, alimentos, material de higiene e assistência às comunidades indígenas da Amazônia. Ela segue os passos de outra grande líder, sua mãe, Sônia Sateré, coordenadora da Associação de Mulheres da etnia Sateré Maué. Filha e neta de artesãs, Samela Sateré Maué tem 24 anos. Com a pandemia da Covid-19, ela e outras mulheres indígenas da associação dessa etnia trocaram a confecção do artesanato vendido no Brasil e no exterior pela de máscaras. Como muitos jovens no planeta, Samela sonha em proteger o meio ambiente para garantir um futuro melhor para todos e aposta na educação. Estuda biologia na Universidade do Estado do Amazonas. Estudando esse curso, fazendo as disciplinas, e durante o curso percebi que ter esse conhecimento sobre a natureza, sobre as relações ecológicas, de como funcionam, alinhados à minha cultura, à minha identidade, pode ser muito importante para ajudar na preservação do meio ambiente, para falar sobre mudanças climáticas, para falar sobre preservação, para falar sobre não jogar lixo no rio. Eu vivo em uma comunidade indígena, na Associação de Mulheres Indígenas Sateré Maué, a AMISME.
é uma associação de mulheres que fica em contexto urbano na cidade de Manaus. Então elas sempre me ensinaram. Sempre tivemos essa política de direito das mulheres, produção do artesanato. Acredito que é o meu dever continuar a luta das mulheres indígenas, continuar perpassar o conhecimento dessas mulheres e as lutas, as vivências de cada dia. Quais são os principais valores que você aprendeu da sua cultura ou de outras culturas indígenas que você acha que a humanidade precisa prestar atenção? A educação indígena, para mim, é essencial, porque nós indígenas aprendemos vendo o que os nossos pais fazem, o que uma pessoa mais antiga da comunidade faz. Então, o exemplo é a base da educação indígena. Acho que isso deveria ser levado em consideração em todos os brasileiros. O que você acha que viver em comunidade traz de tão importante para a gente? Perceber que eu não falo eu falo sempre nós. O que eu caço, o que eu falo, a minha luta não é por mim, é por todo mundo. Então eu sempre falo nós, porque eu não sou um ser individual. Eu falo, mas tem a minha comunidade toda atrás de mim. Depois da minha comunidade tem um povo Sateré Maué todo atrás de mim. E atrás de um povo Sateré Maué tem os povos indígenas do Brasil inteiros que, de uma forma ou de outra, estão falando através da minha voz. Por que você acha que a gente chegou nesse estado de coisas, da destruição da natureza, com os desmatamentos, com as queimadas? Para nós indígenas, a natureza ela faz parte da gente e a gente faz parte dela. Então, essas coisas elas estão acontecendo porque as pessoas elas não têm esse pensamento de identidade, de ligação com a terra, com a natureza. E isso acaba trazendo um colapso. Eu sempre falo que esse é um pensamento não indígena, de sempre querer lucrar, de sempre querer ter mais, guardar riquezas para outros tempos. E é por isso que foi criados os estereótipos em cima dos indígenas de que ele é uma pessoa preguiçosa porque ele não quer trabalhar. Mas é que as pessoas elas colocam seu pensamento europeizado em cima da cultura do indígena e acham que é superior e que a sua cultura é melhor. Mas a nossa cultura não, nós não precisamos acumular. Para quê? Se a natureza ela sempre vai estar à nossa disposição para a gente comer, para a gente tirar o que a gente precisa sem devastá-la. No entanto, isso está sendo ameaçado, né? Agora, com as queimadas, com o desmatamento, com a grilagem de terra, com a mineração ilegal em terras indígenas, com a invasão das nossas terras, com a possibilidade das nossas terras demarcadas serem revistas, tudo isso acaba sendo ameaçado. Por que você decidiu se unir ao movimento Fridays for Future dos jovens para combater as mudanças climáticas? Aquele movimento que para às sextas-feiras, os jovens não vão à aula e tentam chamar a atenção para a importância das mudanças climáticas. Como a Greta Thunberg, eu acredito também que ninguém é jovem demais para fazer a diferença. E que todo mundo é importante, cada um tem a sua parte. Luta pelo clima, luta pela natureza, luta pela floresta. Por isso eu decidi me juntar ao Fridays para tentar potencializar essa dos povos indígenas em meio à frente das mudanças climáticas. Embora o mundo esteja em colapso, parece que o céu vai cair em cima da gente. Se as pessoas mudarem as suas atitudes agora, talvez a gente possa ter um futuro não tão ruim. O que você deseja para o futuro e como é que você acha que a gente tem que caminhar para um mundo pós-pandemia? O que vai ser importante? Ser mais humano, ser mais como os povos indígenas, se sentir pertencente a cada estrutura que tem na terra, a cada pedra, a cada fruto, a cada folha, a cada árvore, a cada rio, se sentir pertencente como se nós não fôssemos uma coisa superior ou indivisível. O Repórter Eco de hoje fica por aqui e a gente se encontra no próximo programa com mais reportagens e informações sobre os desafios socioambientais do Brasil e do mundo. Até lá!